Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Bom, antes de chamar as meninas, enquanto elas se preparam para entrar, quero explicar um pouquinho o que que é essa live, como que ela vai funcionar. Essa é a primeira live do projeto Conexão Alta Performance Imobiliária e é um projeto que a gente pretende trazer profissionais que têm relevância no setor imobiliário, trazendo conteúdo, né, de valor, conteúdo que gere conexão, conteúdo que você possa trabalhar de forma mais estratégica. Eu sempre falo, o marketing imobiliário, né, todo mundo já pensa em tráfego pago. Porém, o tráfego pago ele é somente uma ferramenta, né? O marketing imobiliário ele abrange muito mais coisas dentro do marketing. E para você ter uma estratégia de marketing que realmente funcione, que realmente traga resultado, você precisa de planejamento. E para você ter um bom planejamento, você precisa de conhecimento, né? Então, hoje o que a gente está trazendo aqui, nesse tema de hoje, por exemplo, que a gente está falando sobre Minha Casa Minha Vida, nova faixa. Então, quais são as oportunidades, né, que esse novo programa pode trazer para a gente, né? Quais são as oportunidades, o que, que vai fomentar dentro do mercado imobiliário, como que vai funcionar esse programa. E, além disso, a gente vai falar também sobre a gestão exclusiva. Eu vejo muita reclamação, vários corretores sempre falam, né? Às vezes eu estou trabalhando com um cliente e o cliente acaba comprando com outro, ou às vezes acaba comprando direto com o vendedor, e a gestão exclusiva ela pode te ajudar com isso. Então, eu sempre falo, marketing ele abrange tudo. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais estratégico vai ficar o seu planejamento. Boa noite, pessoal. Boa noite quem está entrando. Já vou chamar as meninas para entrar, só estou esperando um pouco elas se prepararem. Igual eu já falei no começo, essa é uma live do projeto Conexão Alta Performance Imobiliária. E a ideia é trazer profissionais que têm relevância no nosso nicho, no nosso setor imobiliário, para te trazer conhecimento para você, que é corretor de imóveis, que trabalha, né, dentro do mercado imobiliário, para que você consiga colocar estratégias mais personalizadas para o seu negócio. Então, deixa eu ver se o pessoal já entrou aqui, as meninas. Pode estar enviando aqui para a gente que a gente vai respondendo, tá bom? Olá, boa noite. Boa noite, Jé, seja bem-vinda. Obrigada, tentando pôr um filtro aqui, gente, porque eu tô com uma cara péssima. Chegou de viagem, né? Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, não, ficou muito escuro, deixa eu tirar. Gostaria de pedir desculpas pela voz, porque eu peguei um leve resfriado aí com o tempo que a gente teve em Presidente Prudente semana passada, e para ajudar, eu viajei para evento, e evento a gente só conversa, então a voz ficou pior ainda. Então me desculpem pela voz hoje, mas é o que temos. Imagina, tá ótimo. Jé, enquanto a Aline vai entrando, se apresenta um pouco para quem não te conhece ainda, quem está na live ainda não conhece a Jéssica. Fala um pouco de você, do seu trabalho. Capaz de estar charmosa, não tá não, Érica? Bom, para quem não me conhece, eu sou Jéssica Leal, sou engenheira civil de formação, sou correspondente há mais de 5 anos, correspondente Caixa aqui, né? Faço financiamentos imobiliários para Caixa. Trabalho no mercado imobiliário aí há quase 10 anos. Hoje estou numa das maiores imobiliárias da região, fazendo financiamento. E graças a Deus sou mentora também de vários outros pares da minha profissão. Ajudo muitos colegas correspondentes e corretores a aprender um pouco mais, né, de financiamento no geral. Então, essa sou eu. Faço muito conteúdo aqui para o Instagram, num outro perfil. Esse perfil aqui é só para live, porque lá estou com impedimento para fazer ao vivo. Depois eu deixo aqui para quem quiser seguir. Todo dia tem caixinha, tem muito conteúdo é, educativo para quem realmente quer entender um pouco mais sobre o mercado imobiliário, sobre Minha Casa Minha Vida e financiamento no geral. Esta sou eu. Ó, para você que é corretor de imóveis, é muito bacana você começar a seguir a Jéssica, porque tem muito conteúdo que às vezes o pessoal me pergunta e eu falo, olha, dá uma olhadinha lá que a Jé postou isso.
e ajuda bastante, né, no nosso dia a dia a agir com mais estratégia com o nosso cliente, saber como direcionar ele melhor, não somente entregar tudo na mão do CCA e se vira, né, mas trazer o cliente mais pronto, né, isso ajuda bastante. Olha, tem Deixa eu... bastante correspondente aqui nos comentários, eles vão concordar comigo. O corretor que traz o cliente para nós redondo, né, com a simulação já correta, com a documentação correta, com algumas dúvidas esclarecidas, a gente ama de paixão, né? Porque o cliente ele já vem preparado ali desde o primeiro contato, o que é o financiamento, a questão de custas, né? Então é muito importante que o corretor, que é em geral quem tem o primeiro contato com o cliente, já prepare o cliente para o financiamento. E aí chega para a gente é um processo muito mais tranquilo, tudo flui melhor quando o corretor está preparado. E o corretor preparado e com esse vínculo com o correspondente também consegue vender mais, porque ele já sabe aquela dica, aquela documentação, ele não passa perrengue. É muito Boa mais. noite. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Desculpa, eu tive que reiniciar tudo aqui. Anormal. Eu quase Normal. não entro na live que eu ia ficar sem energia, mas deu tudo certo. Tá Boa tudo... noite, pessoal. Aline, a Gé já se apresentou, então se apresenta um pouco para quem ainda não te conhece, ou falar um pouquinho do seu trabalho. Bom, sou também aqui da cidade de Presidente Prudente, sou corretora de imóveis há 11 anos. Sou especialista na gestão exclusiva, tanto de compra quanto de venda. Então, sou apaixonada pelo mercado imobiliário. Ajuda os corretores a se posicionarem, né, de forma exclusiva dentro do mercado, com processo, com gestão, justamente para otimizar a nossa correria do dia a dia e melhor atender os nossos clientes, né? E o que vocês já falaram ainda? Estou perdida Não, é aqui. isso mesmo. A gente só começou aqui a Não trazer o começamos assunto. ainda. Bom, já vou puxar o fio então para a gente já iniciar o bate-papo. Bom, para quem está vendo agora, entrando aí, né, de surpresa, de supetão, o tema da live hoje são os mitos e verdades sobre Minha Casa Minha Vida faixa 4. Então, o que você tiver de dúvida sobre isso, aproveita, já manda aqui para a gente tirar a dúvida com a Gé. E também vamos falar sobre a gestão exclusiva aplicada na compra financiada, né? Então, desmistificar isso daí, como é que funciona, vale a pena, né? Então, hoje até eu tenho dúvidas sobre isso. Eu também. De tudo, exato. Bom, começando, Gé, puxando questão do Minha Casa Minha Vida Faixa 4, né? O que que é esse programa? Eu sei que a maioria do pessoal já deve saber, mas meio por cima, o que que é? Ouvi dizer, né, que seria o programa da classe média. É isso mesmo? Explica um pouco pra gente. O nome é esse, né? Primeiro ele veio como faixa 4, agora ele é de fato dentro da Caixa, ele é intitulado como classe média. Até maio desse ano a gente tinha o Minha Casa Minha Vida atendendo principalmente o público de baixa renda. As famílias aí até R$ 8.000 estavam dentro do programa, teriam a possibilidade de comprar um imóvel com condições melhores. E devido à questão da gente estar com dificuldade na linha de financiamento do SBPE já faz um tempo, a gente não tem recursos, estão sendo estudadas as outras fontes, então a taxa de juros está alta, a gente tem cotas de financiamento, né, que é o tanto de financiamento que a gente pode emprestar do imóvel reduzida, não só na Caixa, mas em todos os outros bancos. E nesse sentido, ficou um público no meio do caminho que não conseguia ser atendido nem no Minha Casa Minha Vida, porque parava ali na renda de R$ 8.000, e nem no SBPE, porque havia um pulo muito grande de taxa, de condições. E essas pessoas, elas não estavam conseguindo ter acesso à casa própria. E o governo, o Ministério das Cidades, o fundo, né, já vinha vendo esse movimento e vendo que também, por conta da questão da alta dos preços dos imóveis, né? Além dos imóveis não estar acompanhando essas famílias, as famílias não conseguiam ter o acesso. Então, criou-se o Minha Casa Minha Vida classe média, que é para atender o público com renda hoje de 8.600 até R$ 12.000, para poder comprar imóveis a nível nacional de até R$ 500.000. Então, a gente traz para dentro do Minha Casa Minha Vida muitas famílias,
muitas, né? E traz para dentro possibilidade de muitos outros imóveis que não estavam sendo comercializados também dentro do Minha Casa Minha Vida com condições de taxa melhor, de cota de financiamento melhor. Basicamente, o programa foi criado com esse intuito de trazer essas famílias para dentro. Perfeito. E assim, você já respondeu, mas eu vou fortalecer. Você, como correspondente, né? Você acredita que vai fomentar? Já está, né, rodando? Já você sentiu alguma diferença nas aprovações de antes dos outros programas? O que é bacana a gente perceber? Toda notícia e toda movimentação que acontece, principalmente, né, quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, que é uma marca tão forte, que a gente já tem tantos anos de sucesso, ela movimenta o mercado imobiliário. Isso é um fato. As pessoas começam a procurar mais, os construtores já começam a se movimentar, se as unidades deles se encaixam, até nos estandes de vendas, opa, meu cliente vai dar certo aqui, vamos sair do SBPE. Então, há realmente um movimento, sim, em torno disso, mercado imobiliário. Nas primeiras semanas aí, a gente teve um volume altíssimo de simulações dentro do programa, bastante aprovação, já tem contratação. E para nós, correspondentes, né, como essa procura aumenta, chega para a gente também. E às vezes quem é corretor aqui não sabe, quando a gente trabalha com esse programa, né, ou com outras linhas de financiamento que tem aí a parte do social, a análise de crédito é um pouco mais branda, né? Por conta do custo do SBP é um pouco mais rígido, né? Exige um perfil muito alto atualmente. Então a gente também tem um sucesso maior nas aprovações. Então que a gente adquiriu um imóvel dentro do programa. Isso reflete para a gente, né? Maior volume de contratação, maior volume de clientes atendidos. E também a gente pegar um imóvel que também estava, porque não é só a família, né, que estava no limbo nessa renda. Esse imóvel de bairro que estava ali nos 400, 500 mil, ele também estava no limbo. Ele não tinha muito quem comprar, né? Porque quem tem um SBPE que tem uma renda maior vai para uma casa mais cara, vai para dentro de um condomínio. Quem tem a renda menor fica ali no apartamentinho. Então, isso, querendo ou não, isso realmente ele movimenta todos os mercados, né? Numa cidade do tamanho de Presidente Prudente e numa cidade menor também. Por exemplo, eu sou de Euclides da Cunha Paulista. 500 mil reais em Euclides da Cunha Paulista é uma mansão, né? Então, assim, isso reflete muito no mercado imobiliário. E não foi só a mudança do Minha Casa Minha Vida faixa 4, né? Junto com ela vieram outras 3 mudanças muito importantes no programa, que também dá uma mexida, que é a gente teve um aumento do teto nas cidades com menos de 100 mil habitantes. Então, todas as nossas cidades aqui do entorno, Machado, Pirapó, Regente, tiveram um up ali de valor máximo que pode ser contratado no faixa 2. Então, foram para 210, 220 mil e estavam todas em 190. Então, isso aumenta as possibilidades, né, do construtor vender um pouquinho mais caro, de conseguir uma construção financiada com um orçamento melhor. A gente também veio com a possibilidade dos clientes que são faixa 1 e 2 poderem comprar no faixa 3, porque até então, o cliente que ele tinha renda de R$ 4.400, que era o faixa 2 antigo, se ele tivesse, eu tenho um fundo de garantia muito gordo, ou eu tô com uma rescisão aqui alta, eu consigo comprar uma casa melhor, eu não quero comprar casa de 220 mil, que é o teto aqui de Prudente. Não, você não pode. Você tinha que se contentar com a casa de 220 mil, ou você ia direto para o SBPE, que é injusto. Agora não, ele pode optar por fazer esse upgrade e, lógico, né, com as condições do faixa 3, mas ele consegue comprar uma casa melhor. Isso também é um ganho para nós. E, por último, houve também a reorganização das faixas de renda, né? A gente aí saiu, o máximo do faixa 3 era 8 mil, a gente foi para 8.600. Então, a gente também tem muitas famílias que entram no jogo. Então, foram 4 mudanças importantes para nós. Significativos. Muito. Tão significativa que a gente está com problema no sistema da Caixa até hoje. Olha só. Que é muita coisa, né? O simulador do sistema da Caixa, até ele entrar no eixo ali, vai muito tempo. Meus alunos que o digo, né? Quase todo mundo arrancando os cabelos. Mas dá certo. Eu imagino. Eu sei que eu lembro que você sempre estava com os cabelos em pé. Aline, puxando para você, nessa pegada aí do Minha Casa e Minha Vida, né? Com essas mudanças e essa entrada, né? A chegada do faixa 4. Você que fala aí com corretores do Brasil inteiro, está sempre em contato, né? Porque o Brasil ele é muito diverso e muda muito de uma região para outra. O que você sentiu diferença? O que você tem sentido? Você acha que isso vai favorecer o mercado para o corretor? Sim, com certeza. Muitos imóveis, conforme
A Bonita falou que a intimidade. Obrigada pelo bonito. Conforme a Jéssica falou assim, muita gente, antes mesmo, né, do simulador estar ali ativo, já estava na expectativa, esperando, né? E muitos imóveis que parado há muito tempo no mercado, devido a toda essa questão, né, de falta mesmo, a pessoa de repente não ter a condição de ir para um imóvel ali na faixa de 400 e pouquinho. Então, muitos imóveis parados no mercado. Inclusive, eu fui dar uma olhada outro dia e batendo papo com um construtor e ele todo feliz. Ele falou assim: olha, saiu a venda agora dos meus 2 imóveis que estavam parados ali já há um bom tempo, né? Então, com certeza, vai, assim, para nós faz uma grande diferença, assim, para o mercado, esse movimento em tão curto tempo, né? Já é nítido isso, né? E o mercado fica mais otimista, né? Porque, querendo ou não, muito construtor que estava com receio, né? Justamente por custo de construção e tudo mais. E, olha, não vou mais fazer minha casa, minha vida, né? Então, sempre ali com aquele orçamento ali muito, muito apertado. Tinha já tirado o pé, então teve alguns construtores que eu conheço que já, assim, Aline, mas será que quanto tempo vai durar isso, né? Naquela expectativa. Dá tempo já de construir? Então, assim, com certeza, para o nosso mercado, né? A gente já está vendo uma mudança, né? E o público ainda, por mais assim, o cliente final, né? Muitos não sabem, muitos têm dúvidas, né? E o papel do corretor é trazer a informação o mais rápido e claro possível, né? Para que ele possa tomar a decisão de uma forma assertiva. Perfeito, Aline. Entrando um pouquinho na questão de estratégia, como que entra, né? Quais são os benefícios quando a gente vai falar de financiamento de ter uma gestão exclusiva, no caso do comprador, né? É válido, é aplicável? Como que funciona isso? Então, a gestão de compra tem a grande maioria, né, acaba não realizando ela de forma exclusiva, né, porque acha, acredita, tem aquele mito de o comprador ele não pode ser exclusivo, né? Mas a partir do momento que o corretor ele olha para o cliente com um olhar de consultor de negócios, né, ele consegue atender o cliente de uma forma estratégica, tanto para ele, que para a segurança do corretor viabiliza mais, e com uma prestação de serviço de excelência, né? Então, quando a gente fala de um cliente comprador, quantos e quantos corretores, quantos e quantos clientes estão buscando o imóvel sem uma noção real do financeiro dele, né? Se o financiamento dele aprova, ele não sabe as normas, ele não sabe as regras que ele tem que seguir, e a pessoa está ali batendo perna, né? E a gestão de compra, o bacana disso, a partir do momento que a gente faz de forma exclusiva, antes mesmo de eu buscar o imóvel para o cliente, eu vou o quê? Eu vou fazer a aprovação do crédito dele. Então, é essencial o corretor ele estar antenado com todas as mudanças, independente de faixa, né? Outro dia eu ouvi de um corretor assim, mas olha, eu não atendo Minha Casa Minha Vida. Eu falei, olha, mas é a sua obrigação como profissional ter a informação, né? Então, é primordial para quê? Para que ele possa fazer um serviço de excelência, né? E, claro, ter um correspondente ali, um correspondente parceiro. A gente sempre brinca, não pode ter um correspondente parceiro, né? Se você está ali numa determinada região, você tem que ter uma rede de apoio ali justamente para te dar aquela segurança para você adequar o seu cliente de uma melhor forma possível, né? Independente do banco que ele vai rodar, né? A gente está falando de Caixa Econômica Federal hoje, mas, né? Quantos e quantos clientes a gente não passa no banco privado, né? Então, a gestão de compra exclusiva, ela permite isso, né? Então, ela permite que o primeiro passo, eu tenho que me preocupar com a condição financeira. Então, analisar
a viabilidade financeira, fazer um estudo financeiro, trazer clareza para esse cliente, porque muitas vezes não é nem o momento dele estar buscando o imóvel, mas o meu papel ali como corretora, né, de realmente fazer com que ele chegue na melhor decisão possível, no melhor banco que vai atender melhor a necessidade dele ali, né? Então, é sempre o primeiro passo que eu faço dentro da gestão de compra é justamente sentar e estudar com ele a situação financeira dele para viabilizar qual banco que nós vamos passar o crédito e aí consecutivamente vamos aprovar esse financiamento e aí sim, só depois disso, buscar o imóvel. Então, é um processo que tem muito corretor que fala, mas eu vou fazer tudo isso antes mesmo de buscar o imóvel? Sim, né? Porque exatamente para você não, de repente, andou, visitou inúmeros imóveis, criou uma expectativa, você fez um investimento financeiro no cliente, e aí, de repente, o cliente faz o quê? Não tem a condição financeira, não aprova um financiamento, ele precisa se organizar ainda para a compra. Né? Então, é um processo contrário do que normalmente o mercado faz. É o mais inteligente. Exato. Mas é o que nós, correspondentes, defendemos assim, a ferro e Piamente. fogo. Tem que trazer o cliente para a realidade, porque o cliente, ele é leigo, ele não, muitas vezes ele não tem, a gente já tem, né, de ouvir, de estar muito tempo no ramo, ó, eu tenho a renda X, você é para isso, você é para aquilo, né, eu tenho a entrada X. Mas o cliente não, às vezes é o primeiro contato que ele está tendo com compra de imóvel, às vezes a família dele nunca comprou nada. Então ele vai, às vezes, muito além do que a condição dele hoje. Então é preciso trazer ele para a realidade e para corretor também não ser guia turístico, né? Levar ele para conhecer Exatamente. Presidente Prudente inteiro sem ele comprar nada. E assim, Jéssica, eu tem muitos casos que eu falo para o cliente, ele está ali numa expectativa. Sexta-feira mesmo aconteceu isso. Nós estávamos numa uma reunião justamente para entender a necessidade da família. A ideia era venda de um imóvel para comprar um outro imóvel. Só que esse imóvel que eles têm está financiado, pegou esse financiamento há 4, 5 anos atrás com uma taxa reduzida. E eles não tinham a noção da diferença que iria dar esse financiamento. Então, quando ele simulou e estudando o cenário, o motivo, porque qual que era o intuito da venda, qual que é o motivo, né, de comprar um outro imóvel, a gente chegou num cenário que não fazia sentido ele vender a casa. Então, e eu fiz a orientação contrária. Eu falei, olha, não é o momento. Então, vocês entenderam o cenário, você vai meio que trocar de casa 6 por meia dúzia, só que um financiamento a gente vai quase triplicar o financiamento, né? Então, a orientação foi para o cliente o quê? Não vender a casa. Então, isso acontece muito, e é o nosso papel, né, de expansão de consciência mesmo do corretor, né? Então, muitas vezes, o corretor ele fica intimidado, ele não quer, ai, não quero. Outro dia, um corretor queria visitar um imóvel meu e eu fui fazer algumas perguntas, né, sobre o cliente. Ele, ai, não quis invadir a privacidade do cliente. Eu falei, gente, mas não é sobre invasão de privacidade, né? É sobre você ser assertivo, de entender a situação do cliente para ver se faz sentido determinado imóvel, né? E é esse papel de consultor que falta do corretor, sabe? Ele assumir que ele é um consultor de negócios, né? E a gente não quer vender um imóvel, né? Um imóvel da vida da pessoa, não quero continuar ali dentro da família, quero vender o próximo imóvel e assim consecutivamente. Então, trazer essa consciência para o cliente é essencial e nem todas as vezes a gente vai vir com boas notícias, né? Talvez vai ser, olha, Jéssica, não dá, cara. Você vai ter que colocar um pouco mais de grana aí, vamos ter que ter uma reserva um pouco maior para dar de entrada no imóvel. E assim vai, né? É o nosso papel. E quando o corretor ele tem esse posicionamento, a exclusividade ela acontece naturalmente, né? Sim. Principalmente ele Porque É, porque a partir do momento eu sou bem, eu não sou daquele tipo de corretor que leva o cliente para o correspondente. Normalmente eu já trabalhei ali o cliente,
eu faço a captação da documentação e já mando, olha, Jéssica, aprova tudo aí para mim. Por quê? Porque para a exclusividade, ele é um excelente momento para que eu possa criar tanto a minha autoridade, mostrar a minha autoridade como corretora, que eu sei, que eu tenho a informação necessária, que eu sei os caminhos, né? E criar um vínculo com o cliente, de entender um pouquinho mais o porquê, quais são os motivadores, né? O que que ele busca. Então, por que que ao invés, né, de... Tem muita gente que... tenho certeza que isso acontece com a Jéssica. Jéssica, liga para o meu cliente que ele quer aprovar o financiamento, né? Então, por que não trazer esse momento? Claro que eu vou ter a Jéssica ali ao meu lado para tirar uma dúvida, né? E fazer um atendimento de consultor mesmo, de entender, de criar um relacionamento com o cliente. Então, a exclusividade, quando o corretor ele tem a informação, é um corretor que está antenado nas mudanças, olha, a caixa virou isso, ó, o simulador está acontecendo tal coisa. Eu brinco, eu falo assim, gente, tem hora que muita... Tá dando pau lá no simulador, a gente está tão ali rápido, tão conectado ali com o correspondente, que a gente está acompanhando os problemas ali de forma imediata ali. Mas isso se faz necessário para que eu, como corretora, né, com todas as informações, mudança, eu posso trazer uma informação com mais precisão para o meu cliente. Né? Então, a exclusividade de compra, ela faz muito sentido, porque tanto você melhora estrategicamente falando para o corretor para trabalhar, né? Não vou ser Uber de cliente, não vou ficar gastando ali sem estratégia com o cliente, mas além disso, eu vou dar um melhor atendimento para o meu cliente. Né? Então faz toda a diferença. Perfeito. Jé, você que, né, fala com correspondentes também no Brasil inteiro, atende, né, o cliente final. Quais são os erros? Que às vezes o corretor ele não quer errar, às vezes não é por maldade, né? Às vezes não, né, a maioria acaba errando sem querer. E quais são os principais erros, as principais reclamações assim que você escuta de outros correspondentes que pode, né, que o corretor fazendo certo vai facilitar para todo mundo? Sexta-feira tem gente que estava aqui junto comigo, a gente estava num evento exclusivo para correspondentes, né? E aí na palestra do Murilo Arjona, ele falou assim, tem muito corretor ruim no mercado, mas muito, porque a barreira de entrada é mínima. Você já trabalhou em imobiliário, você sabe. E a gente que lidar com um corretor todo dia, a gente sabe. Então, assim, o maior erro, a maior dor que a gente tem é o corretor que não busca conhecimento e que quer empurrar uma compra a todo custo no cliente, que jamais faria o que a Aline fez, que é sempre trazer o cliente à luz e falar, não, não é o momento de você comprar. Vamos aguardar aqui, se você traz uma confiança, o corretor não enxerga, né? Que é vínculo de confiança que ele vai criar com o comprador, do cara trazendo na realidade, não, ele não quer me empurrar algo à força. Então, assim, essas são as duas piores dores que a gente tem. É o corretor que não se atualiza, não sabe nem o que está acontecendo e que quer empurrar, quer fazer aquela venda, aprovar aquele financiamento de qualquer forma, de qualquer jeito, a qualquer custo, só para vender mais uma unidade, é mais uma. Amanhã o cliente compra, às vezes o cliente chega na nossa mesa e não está entendendo nada. Porque o bom correspondente, ele vai sentar com o cliente e ele vai repassar tudo. Ele vai confirmar tudo. Ele vai passar o beabá. Olha, você vai pagar isso, isso e isso. Né? O financiamento acontece assim. Se você parar de pagar, é isso. E às vezes o cliente chega assim, não, mas não me falaram que eu tinha que pagar. Não. Então, isso é gravíssimo. E, infelizmente, isso é muito comum. Os correspondentes estão aí, vão poder. E não é comum assim, não é Presidente Prudente, é a nível nacional. Todos os lugares. Tem lugares piores? Tem lugares piores. Mas, assim, os bons corretores, eles são pouquíssimos. Eles são ali a fatia da proporção de no máximo 20% do mercado. Que realmente são os que vendem. O resto são tira-pedido, né? O resto é tira-pedido. Para trabalhar com gestão exclusiva, precisa de excelência, né, Aline? Para esse tipo de corretor que a Jéssica citou, infelizmente ele não consegue trabalhar com a gestão exclusiva, né? É porque é um outro olhar.
Então, quando eu estou trabalhando a gestão de compra, vai ter imóvel que o cliente vai visitar e eu vou falar para ele, olha, esse não. Por quê? Esse tem determinados vícios, tem, né? Então, eu faço o processo meio contrário. Para o quê? Eu tô ali, ele contratou, ele confiou a escolha do imóvel dele a mim. Então, eu tenho que ir com o meu olhar técnico para ver se realmente faz sentido, se o imóvel está dentro do preço de mercado. Então, quantas e quantas vezes o corretor ele não para analisar uma bobeira com ó, a casa está pedindo ali 1,5 milhão e a pessoa vai financiar e a casa ela não vale esse 1,5 milhão, ela não vai passar lá na vistoria, né? Chega na engenharia, a engenharia vai lá e avalia a casa por 800 mil. O corretor não está nem aí, o corretor ele quer vender. Então, infelizmente, isso acontece demais. E só que ao mesmo tempo eu falo isso para minha galera, eu falo assim, gente, o nosso mercado ele tem muita gente ruim. E você saindo dessa bolha, automaticamente, para você se destacar dentro do mercado, no meio de tanta gente ruim, é muito, muito mais fácil. Então, é aquilo. Claro que a gente bate assim na excelência, mas se o corretor ele fizer o básico bem feito, ele já se destaca, porque o nosso mercado, infelizmente, é isso que a Jéssica falou, tem muita gente ruim. Tem corretor que não sabe fazer conta, né? Tem corretor que ele não sabe fazer um cálculo de custas assim, não sabe explicar nada para o cliente, né? Então, isso tem demais. A partir do momento que o corretor ele muda esse olhar, ele começa a entender que a posição que ele tem que tomar é de consultor, de trazer informação, de trazer clareza, de trazer luz para o mercado, a partir do momento que ele muda, tem essa virada de chave, automaticamente o faturamento dele ele começa a escalar. Porque ele começa a aplicar gestão, ele começa a aplicar processos, ele começa a padronizar processo e a coisa começa a acontecer. Então, eu, dentro do mercado imobiliário, nosso mercado é maravilhoso, amo. Hoje eu tive uma reunião com o Vini Macedo, e aí eu falei para ele, eu falei, Vini, que mercado gostoso é o nosso, né? Sim, tem tem a parte ruim, porém é um mercado que ele é muito prazeroso. Sou muito grata, porque tudo que eu tenho hoje eu sou grata ao mercado imobiliário, veio do mercado imobiliário, né? E tantas possibilidades, tantos negócios, tanto dinheiro, a Caixa, né, querendo, fazendo mudança, trazendo recursos, né, os outros bancos também. Então, temos os nossos obstáculos? Nós temos. Mas a partir do momento que o corretor, ele muda esse olhar, ele sai dessa bolha de reclamação, tá uma reclamação, né, tá tudo parado, tá tudo parado. O Eric faz o meu tráfego, tá parado, Eric, né? Então, é algo assim que a partir do momento, né, que muda essa visão, que tem essa virada de chave, tudo muda, né? E aproveitando, né, o papo que vocês estão falando, não ia falar de marketing, mas eu não consigo. Aí, o Quieto, outro então. ponto é que o corretor vem achando que o marketing Salva. vai mudar tudo. É, Marketing não resolve comercial ruim. Não resolve. Não vai. exatamente. Você precisa ter um bom comercial. Jé, a gente entrando aí, né, voltando para o assunto do Minha Casa Minha Vida, com relação a valores de renda, como que está funcionando a parte mais técnica do faixa 4? Até quando o teto para valores de imóveis, os valores de renda para aprovação. Acho que você falou rapidinho, mas em mais detalhes. Assim, ó, a gente tem hoje 4 faixas de renda, né? Por isso que o classe média aí veio como o faixa 4. É, atualmente, nós temos nesse público a ser atendido famílias com renda de 8.601 até 12 mil reais. Renda bruta familiar, ou seja, se é um casal, a renda dos dois somados não pode ultrapassar os 12 mil. Abaixo dos 8.600 vão ficar os Minha Casa Minha Vida que a gente já tinha. Nessa faixa de renda é possível comprar imóveis novos
e usados, construção em terreno próprio, empreendimento na planta, imóvel de leilão, até R$ 500.000. Então, não tem diferença do novo e de usado na questão de valor de aquisição. O que que tem diferença para nossa região aqui, Sudeste, e na região Sul? É na cota de financiamento. O quanto que eu posso financiar desse imóvel? Para o imóvel novo, o imóvel na planta, o imóvel, a construção, é possível financiar até 80% desse imóvel. Então, se eu tenho um imóvel de 500 mil, eu consigo financiar até 400 mil, se eu tiver a renda compatível. Já no usado, a gente tem uma limitação, que a gente financia um pouco menos. A gente financia no máximo 60% desse imóvel. Então, o cliente precisa ter uma entrada um pouco maior, um FGTS maior, para ele conseguir um imóvel de terceiros. E aí eu já vou tocar num ponto com a Aline, que a Aline é do nosso mercado, e aí falando até na exclusividade da venda, né? Que o nosso mercado, eu percebo que os construtores, eles desencantaram do Minha Casa Minha Vida há muito tempo, né? E na nossa região, na Sul e Sudeste, imóvel usado fica mais difícil. É mais difícil você encontrar o cliente que ele tem 40% de entrada. Então, Aline, por que que os vendedores, os construtores não olham para o Minha Casa Minha Vida? Meu Deus do céu, por que que a gente não tem imóvel novo em Presidente Prudente? E é algo que eu faço, eu tenho um sócio, né? No caso é meu marido, para construção, né? A gente constrói para venda e nós não fazemos, a gente faz casa de 1,5 milhão, mais ou menos. Mas até, Jéssica, com essas mudanças, né, que nós tivemos, as próximas, o intuito é soltar a casa de 500 mil, levando isso em consideração. Aí. Pensando nesse movimento, porque realmente não tem o imóvel, tem muito cliente, né? Tem muito cliente e não tem o imóvel. Uma das queixas assim que os construtores fazem é justamente a avaliação da Caixa, né? Então, com receio, deu muito problema na avaliação, aumentou o valor de entrada e criou um certo desgaste, né? E muitos tiraram o pé devido a isso, pensando, né, nas complicações que tiveram devido à avaliação. E eles também têm essa visão do custo, né, da construção, porque, querendo ou não, subiu tudo muito, então a margem de lucro do Minha Casa Minha Vida para o construtor ela ficou menor, né? Agora, com esse aumento de taxa, Jéssica, é aquilo que eu falei agora há pouco, muitos começaram a já olhar com outro olhar. Opa, peraí, né? Saímos, né, da casa lá dos 300 e pouco. Então, assim, olha, então já tem um outro olhar, já tem, porque público para essa casa, né, para esse perfil de imóvel, tem muita procura. Tem muito. A LRG tá vindo aí com um novo condomínio lá na região sul, Sim. na Zona Sul, que vai ser nessa faixa de renda, que eu tenho certeza que vai vender assim. Porque a gente tem essa carência do imóvel novo, com cota de financiamento disponível, né? Infelizmente. No Não tem. tem alta procura. Tem, realmente, a gente tem muito esse cliente, a gente não tem o imóvel para atender. A importância também do corretor ele estar antenado, o corretor que está aí, né, trabalha muito cliente de financiamento, ele já deve ter percebido que a gente tem tido muito menos dificuldade com o laudo de avaliação da Caixa, né? Já há uns 2 anos a gente tem um nível de avaliação muito condizente com o valor de avaliação real do mercado. Eu mesmo tenho tido pouquíssimos problemas com valor muito fora, assim. Às vezes você vende com 10 mil, 15 mil, mas nada gritante como Mas, Jéssica, assim, realmente você tem razão, mas o que eu sinto falta é que muitas vezes o contato ali do corretor com o construtor justamente para informar, né? Olha, essa questão da avaliação da Caixa, né, está melhorando, trazer essa informação para o construtor, porque aí ele teve uma experiência lá, teve um problema, dois problemas ali há 3, 4 anos atrás, e ele está com aquilo na cabeça,
né? Ele não sabe das mudanças. Então, o papel também do corretor, pensando nessa questão, né? Nesse sistema do nosso mercado, que muitas vezes o construtor ele não está ali dentro da caixa, ele não sabe o que está acontecendo, né? Então, qual que é a obrigação? O corretor trazer essa informação também para o construtor. Olha, não está mais desse jeito, né? Temos sim uma outra situação, mas o cenário de avaliação ele está diferente. Então, também é a nossa obrigação, né, trazer essa informação pro construtor, né? Não pensar, nós somos temos que ter um ecossistema ali, né? Para que a coisa realmente flua. Então, trazer essa informação é o nosso papel também. Eu acredito muito nisso, eu falo muito com meus alunos que nós somos uma parte muito fundamental para que o mercado gire. Então, o correspondente, que muitas vezes que tem essa informação na mão, ele precisa falar para o vendedor, para o corretor, para o construtor, ele precisa pôr a cara, ele precisa anunciar no Instagram, ele precisa ter grupo de WhatsApp de aviso, porque muitas vezes o construtor não sabe. Aqui aconteceu muito, duas coisas, né? Valor de avaliação e começou as contas não fechar, né? Terreno muito caro, na hora que ia construir a conta não fechava. Agora a gente tem essa margem para trabalhar em relação aos preços de terrenos que a gente observa no bairro imprudente, dá para fechar a conta. Mas uma outra dor que eu sinto é que às vezes a gente ainda acha, mas também tem a questão da informação, que para o Minha Casa Minha Vida, o vendedor ele precisa ter uma documentação diferenciada e ele precisa fazer isso ainda no momento da construção. Isso é um dos maiores erros que a gente pega de construtor que quer fazer economia e às vezes essa economia se reverte em uma porta que ele se fecha. Nessa semana, a gente teve um anúncio de que o recurso do Procotista encerrou, mas a gente estava com o Procotista ativo até o mês passado. O Procotista, ele é pro Eric que não está muito por dentro, ele é um primo rico do Minha Casa Minha Vida. Quando você constrói, quando você constrói um imóvel, você precisa ter uma documentação preparada para aquele imóvel se ele for comercializado com recurso do FGTS, que seria o Minha Casa Minha Vida e o Procotista. E o vendedor que ele deixa essa documentação preparada, ele fica com quatro frentes de venda. Ele fica pronto para o Minha Casa Minha Vida, para o Procotista, para o cliente de SBP e para o Avista. Se ele não prepara essa documentação, ele fica só no SBP e no Avista. SBP, a maioria financia 70% hoje, e à vista, esse público dessa renda que compra casa em bairro tem menos chance de comprar à vista, tem menos dinheiro em caixa. Então, assim, é uma economia burra, economia porca. Economia porca. Mas cabe a gente, nós somos agentes do mercado imobiliário, falar, fulano, você precisa de uma construtora, você precisa de um responsável técnico PJ. Não adianta fazer depois do Habite, não passa. Tem que ser antes. A gente tem que estar verbalizando, comunicando isso a todo tempo, conscientizando. Porque o Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009. Desde 2016 tem essa regrinha. Já vai fazer aí 10 anos. 10 anos todo mundo sabe que tem que ter RTPJ e a galera continua errando no mesmo ponto. Porque às vezes você faz tudo, vai lá, fechou a venda, lindo, chega a documentação na mão do correspondente, não passa como novo, vai ter que passar como usado. Aí, de 20% que o cara tinha que dar, ele tem que dar 40%. Desistência da compra. Perdeu tempo, gasolina, página de contrato à toa. Exato. Por isso que tem que trabalhar exclusivo. Eu já ia falar isso. Eu já ia perguntar. Ó, o pessoal... Assim, uma das vantagens da gestão exclusiva, tanto fazemos o processo inverso, né? Então, quando o imóvel está entrando, para mim, essa análise da documentação eu faço na captação. Então, inclusive certidões são todas emitidas, a atualização toda da documentação, justamente para entender o quê? Olha, esse imóvel, ele sim dá para financiar de determinada forma, olha, esse não. Né? Então, o corretor acaba não perdendo tempo, né? Fica com uma clareza muito maior. E, infelizmente, né? Se ele não tendo a documentação regularizada, toda bonitinha,
ele perde uma grande possibilidade de venda. Então, assim, olha, temos aqui determinado cenário que, infelizmente, a gente não pode encaixar o seu imóvel. Então, ele perde ali uma gama grande de interessados no imóvel, né? Então, é um imóvel que de repente ele poderia ali vender em um mês, 2 meses, fica ali parado, né? Um ano até o que aparecer um abençoado que enquadre, né, dentro de um outro sistema. Então, é um desafio, né? E aí depois Não só reclama isso. do mercado, né? E Depois reclama do mercado. Mas não É, é só isso. E uma coisa que eu sinto muito de corretor, e aí a gente tem que puxar a orelha de corretor, não só a documentação do Minha Casa Minha Vida, mas às vezes chega imóvel pra gente em processo de inventário, que muitas vezes a gente nem com jurídico a gente não consegue financiar, com usufruto, que aí você já poderia ter orientado a baixar o usufruto. Isso se tratando de financiamento. Com incomunicabilidade, com hipoteca, com penhora, com empréstimo de garantia. Lógico, tem vários, né, caminhos para a gente resolver, mas que assim, que chegam para a gente ali no momento que já poderia ter sido resolvido, né? Ai, não, mas não sabia que tinha, não peguei a matrícula, não vi, e agora é mais um mês, 2 meses, 3 meses esperando uma documentação sair, uma baixa do cartório, isso virou um mês infelizmente. no outro. Então, isso é um E, olha, cuidado que muito corretor não tem. e é tão simples, né, Jéssica? É, Muitas é vezes é algo, muito simples. é algo tão simples que tem muita gente que fala, é trabalhoso fazer isso antes, né, do cliente, ter ali o comprador, mas eu acho tão simples, eu já evitei tantos problemas, justamente por fazer análise da documentação antes, né? Então, tem imóveis que são maravilhosos. Eu pego a documentação e falo, olha, tem determinada situação. Claro que eu analisei, tem situação que a gente consegue resolver, tudo, mas tem algumas que não tem, né? Então, assim, tá com indisponibilidade dos bens ali. Vou olhar, tem uma execução fiscal gigantesca em cima da pessoa, vou fazer o quê? Obrigada, toma aqui sua documentação, eu não vou perder meu tempo, né? Não, é. E é algo simples. Então, Hoje, imagina só, coloco um imóvel desse na minha carteira, trabalho, o Eric consome tudo no Google, gasta o dinheiro, né? gasto mais um dinheiro para dar visibilidade, faz vídeo, faz drone, perco meu tempo, mostro o imóvel, uma, duas, achei o comprador, levo para a Jéssica e aí não não, vai. não tem. Problema. Então, assim, é um cuidado de análise na documentação que vai facilitar todo o caminho da pessoa, né? Não é pegar e sair anunciando também, né? Não, Não. não, Principalmente quando você for anunciar que você vai fazer um investimento. Que Exatamente. não é barato. É um investimento, mas não é barato, exatamente, né? exatamente. Hoje mesmo eu postei no meu feed sobre Cadinho e Conres. Que hoje Cadinho é um dos maiores pererecos do financiamento. É você puxar o CPF do vendedor, do cônjuge, do responsável técnico e ter um cadinho. O que é um cadinho? É uma dívida ativa com a União, uma multa de trânsito, um imposto de renda, um CREA que deixou de pagar, um OAB, enfim, várias coisas não. Dependendo de alguma dívida com a Caixa, inclusive, ou um Conres, que você poderia, nas certidões, você vê lá, não está saindo a certidão da Receita. Opa, na vermelha. Peraí. E hoje a Caixa, ela, por exemplo, a Caixa hoje, ela não faz negócio com ninguém que tem dívida ativa com a União. Independente do motivo, independente for R$ 5, não vai fazer. E essa parte de você olhar a documentação com carinho no início, ela evita um monte de problema. Porque muitas Exato. vezes o comprador, ele já passou um sinal, ele pagou a engenharia, ele, sei lá o que ele fez, ele já pôs expectativa, levou a mãe, o tio, o pai, a avó, já mediu, já mandou fazer os móveis. E aí chega na hora do financiamento, não dá certo. Gente, é muito transtorno. Sim. Hoje, essa semana mesmo, aconteceu aí com um engenheiro, com um responsável técnico. Depois que ele aprovou todo o projeto, eu cheguei e falei no seguinte, você tem cadinho, você não pode ser responsável técnico por essa obra. E agora? E agora você vai ter que passar para outra pessoa aprovar na prefeitura para você. Não Nossa, tem E aí o que ser. comprador que queria já assinar esse mês não vai. olha só. Atrasa todo o processo. Todo o A gente processo. não recebe, o cara não começa a construir, o vendedor do terreno não Sim, recebe. Ó, tô sim. vendo É transtorno.
comentários. A Kátia Januário falou aqui. Hoje mesmo falei com uma compradora que o imóvel está em construção. Já falei para me passar o vendedor para ver sobre a documentação do imóvel novo, que a gente estava falando lá atrás. Bom, pessoal, a gente está quase encerrando a live, então quem está na live aí, manda sua dúvida, aproveita. Dificilmente a gente vê essas duas juntas, então suguem conhecimento, aproveitem. Aline, falando de gestão exclusiva, qualquer cliente pode fazer? Pode fechar? Ou tem uns que você fala, não, eu acho que esse não vale. Como que funciona isso? É todo tipo de cliente? Então, a gestão exclusiva não é para todo mundo. Eu falo isso, não que tenha, tem aquele perfil de cliente, né? Tem aquele cliente que ele gosta de ser cuidado, né? Então, quando a gente fala da exclusividade de venda, tem muito vendedor que ele tem prazer em ficar ali falando com todos os corretores, imobiliárias, que ele quer mais, ele não entende, ele não valoriza. Então, não é para todo cliente, porque se tem que ser aquele cliente que valoriza o atendimento, aquele cliente que ele quer esse cuidado, que vê valor nesse cuidado, né? Não é um olhar muito diferente do mercado, né? Então não é todo cliente que está preparado para, olha, eu vou confiar ali na Aline para que ela me represente dentro do mercado imobiliário, né? É, E tem aquele cliente que ele tem prazer. Eu tenho um cliente que, olha, a minha corretora é a Aline Fonseca, falo com ela. Então ele tem aquele prazer, sabe? Ele confia. Ele fala, olha, o que que você acha, né? Então tem negociação que para não entrar o imóvel na negociação, eu chego assim e falo, ô, Eric, olha, a proposta tem esse imóvel aqui de 500 mil envolvido, só que ao invés de você pegar me dá um prazo para que eu possa vender. Ele falou, você vende? Vendo. Ok, pode fazer a negociação. Então, ele confia, né, com uma leveza, uma tranquilidade, ele confia no trabalho. E tem cliente que ele não é cliente para isso, né? Ele tem ali muito relacionamento com várias imobiliárias, ele gosta, ele sente prazer, ele tem tempo, né, disponível para ficar ali falando com todas as imobiliárias, né? Então, assim, não é para todo mundo nesse sentido, né? Mas para aquele cliente que ele quer ser representado, para aquele cliente que ele quer, sim, um olhar técnico, que ele quer ter uma pessoa ali para ver se realmente ele está fazendo o melhor negócio possível, né? Independente do ticket, pode ser que o cliente tenha um imóvel ali de 500 mil, 300 mil, fez um Minha Casa Minha Vida, é um construtor. Eu tenho muito cliente construtor, né? Que eu faço a gestão da carteira. E tem aquele mito, muitos corretores têm aquele medo, fala assim, construtor não dá, não entrega a gestão exclusiva para o corretor, né? Não é sobre isso, né? É sobre realmente olhar, entender esse olhar. Então, por isso que não é para todo mundo. Perfeito. Gé, com relação, a gente falou muito do corretor facilitar a vida do correspondente, né? E o correspondente, como que ele facilita a vida do corretor? Qual que é a importância de você procurar um correspondente na sua cidade, firmar essa parceria, estreitar relacionamento? O que o correspondente ele pode, né, trazer para o corretor de imóveis? Olha, hoje também é um dado de sexta, a cada 10 imóveis vendidos no Brasil, 9 são através de financiamento. E hoje a Caixa detém 70% do market share, ou seja, 70% de tudo que é vendido no mercado hoje, novo, usado, enfim, passa pela Caixa Econômica Federal. Então nós temos um papel social, inclusive, tá? E a gente está nesse trabalho de conscientização, porque a agência da Caixa, ela não tem braço, ela não tem funcionários para atender a habitação. E nós estamos na cidadezinha do finzinho do mundo, do Acre, da Bahia. A gente
tem milhares de correspondentes espalhados pelo Brasil. Eu tenho aluna de colega minha, né? Não é minha aluna, que pega barco para ir fazer, colher, chega e me arrepia, para colher assinatura. A gente tem um papel social de fomentar o mercado imobiliário. O Renan Baldez, que é o presidente da nossa associação, falou sexta-feira uma coisa muito bonita, né? Que tem categorias, tem classes do mercado que elas são proibidas de fazer greve. Por exemplo, os policiais militares. Nunca se viu uma greve de policial militar a não ser no Espírito Santo, em que toda a corporação parou. Foi faz uns 10 anos atrás. A gente é uma classe, infelizmente, muito desunida. Se a gente fosse uma classe unida e hoje parasse de fazer financiamento, seriam bilhões por dia que deixariam de ser emprestados. A gente financia bilhões por ano. 95% dos negócios da Caixa hoje passam pela porta do correspondente. Então, você ter um correspondente parceiro, você ter um correspondente do seu lado, é você ter mais chances de sucesso de negócio. Nós temos a informação primeiro, nós sabemos as regras, nós sabemos muito mais do que a maioria dos gerentes da Caixa, né? Porque nós que lidamos com a habitação todo dia. Então, a gente sabe o que pode e o que não pode, de FGTS, de habitação, de SBPE. Então, é fundamental que você tenha um correspondente que você simpatize, que dê certo com você, né? Você não vai dar certo com todo mundo, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, mas sempre tem aquele que você se encaixa. E você confiar no trabalho dele. Principalmente confiar no sentido de que nós também vivemos disso. O correspondente, ele não tá ali para brincar, né? A gente só recebe se a gente assina o contrato. Então aí tá lá, faltou reserva, não é porque a gente tá dormindo, não. A gente é o que a gente vira à noite querendo reserva. Essa é a importância do corretor confiar no nosso trabalho, tá perto da gente. E eu sou muito daquela, principalmente com os meus alunos, eu falo muito, né? Eu prefiro que me pergunte 1 milhão de vezes do que faça errado. Tá com dúvida, pergunta, traz o cliente, faz a reunião. Eu sou de uma imobiliária, né? Então muitas vezes eu expoto muito corretor porque eu tô dentro de uma imobiliária. Mas quantos corretores eu não falo assim, não, cara, você não tem um local de atendimento? Vem aqui. Usa minha mesa, usa minha sala, toma meu café, traz. Eu prefiro que você traga o cliente, que a gente converse, que a gente entenda tudo, que eu facilite a tua vida. A gente não quer, muito pelo contrário. Às vezes a gente puxa a orelha, essa documentação tá errada, não sei o quê, mas não é porque a gente é ruim, não. É porque a gente quer que melhore, que a gente quer que venha redondo. Então, ter esse contato, tá com dúvida, senta, me ensina, fala para mim, mostra como que é a simulação, mas por que tá diferente e tal. A gente tá para somar, porque a gente é o motor do mercado imobiliário. Se não fosse o financiamento hoje, o mercado imobiliário pararia, literalmente. Então, confiem na gente, a gente só tá para ajudar. Muito bacana essa frase que você usou, que vocês estão como uma responsabilidade social, né? Principalmente Isso é muito... com o FGTS, a gente lida com famílias ali de R$ 2.000, 1.500, 2.500, que vai ser o único imóvel da família Muito legal. durante a vida toda. Que ela tá pegando ali, às vezes, um fundo que ela juntou por 20 anos para dar aquela entrada, ou um acerto, alguma coisa assim que foi muito suado. E às vezes as pessoas não têm responsabilidade com aquilo, né? O corretor querendo enfiar qualquer coisa, um INCC, uma correção de imóvel na planta. Então, assim, a gente tem a Henriqueta, que é quem difundiu o FGTS na habitação, não sei se vocês já ouviram falar dela, fala, gente, nós somos o tapete vermelho de entrada do cliente para o FGTS. Né? Então, a gente tem que assumir. Muitos correspondentes não assumem esse papel, né? Eles não se enxergam nesse papel. A gente precisa se enxergar nesse papel. Acho que a gente tem um papel social muito importante atualmente. Que a habitação traz é um uma direito. responsabilidade, né, Gé? Porque assim, é muito simplista assim, o olhar na grande maioria das vezes dos corretores, né? Pensa só na venda, né? Mas a partir do momento que ele começa a olhar com esse olhar de, olha, é o único imóvel na vida, quantas e quantas pessoas, né, compra um imóvel e morre, não tem essa oportunidade de trocar. Mas é trazer essa responsabilidade mesmo, o profissional trazer essa responsabilidade. Olha, o peso, né, que eu tô aqui fazendo, a família tá ali com 70 mil, a pessoa tá ali trabalhando não sei quantos anos, uma vida inteira em determinada empresa e vai sacar para comprar o primeiro imóvel dela. Outro dia eu fiz uma transação assim, era 80 mil de FGTS e o cliente, na hora que ele me entregou assim um extrato do FGTS dele, ele foi levar os documentos em mãos na imobiliária.
E aí ele pegou o papel e ele falava assim, você tem noção que eu entrei como guarda-mirim? E ele ficava assim, ó, com o extrato do caderno. Entrei como guarda-mirim, né? Então entrou era um Legal. adolescente e usando aquele valor ali para dar a entrada na casa dele, né? Então é trazer essa responsabilidade, né, Gê? E para que isso aconteça, você tem que ter ali ao seu lado pessoas que realmente é o quê? É o corretor tem que saber, mas espera aí, quem é o que vai deter o máximo das informações é quem? É a Jéssica ali, é o CA, né? Então, assim, eu preciso, né, ter ali dentro da minha rede de contatos ali, para melhor atender esse cliente, os profissionais ali, é o tabelião, é registradores, é a Jéssica, saindo de outros bancos também. Então, o corretor ele precisa ter, sim, né? O elo de ligação entre a caixa e o corretor é o correspondente. Né? Então, ele tem que ter um correspondente ali de confiança. Tem que ter Isso é uma um coisa que eu vejo. correspondente de estimação que a gente fala. É, eu O- falo isso também. Eu brinco, eu falo assim, tem um tabelião aqui na cidade, eu falo assim, meu tabelião favorito. Eu brinco com ele, mas é justamente porque eu vejo ele como eu falo assim, parece um ursinho, né? Que desde o começo ali é de estimação, né? Vai para onde você tá ali com o seu tabelião, com o seu E quando a correspondente. gente Tem que ter. estabelece esse vínculo, né, de confiança, é tudo muito tranquilo, porque você passa a mão no telefone, Jéssica, é assim? Você fala que é, pronto. Pronto, Ou o né? que Confio. eu faço? Não, você vai fazer isso, 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 acabou, velho. Porque às vezes, né, do outro lado, né, você pega uma situação e fala, puxa vida, ferrou, o que que eu vou fazer com isso? E você tem a quem recorrer, né? E o contrário também, né? Exato. Você ter essa troca de confiança é muito importante Mas, pra gente. Né? gente, o corretor de imóveis é uma das poucas profissões que ele tem muitas ferramentas ali ao dispor dele. E se ele parar para ver, tem correspondente, tem tabelião, o marketing, tem tanta coisa. Eu, Mas por eles não exemplo, usam, eu Eric. sou sozinho. Assim, Ou eles se eu tenho um problema, usam mal. me Eles virar. usam mal. Verdade. Porque como é que eles usam? Eles pegam, falam assim, Eric, tô aqui É, o anúncio, tá? Eu quero 10 leads pontos para comprar. Vou chegar aqui com o cheque preenchido. E não é assim. Ô, Jéssica, eu tô aqui, ó. O meu cliente toma o telefone dele, pega a documentação, ele tá com o nome sujo, ele tem comprometimento de renda, ele tá se divorciando, aprova. Não é, cara, usa as ferramentas ao seu favor, né? Não, eles só exatamente. querem jogar pra cima, né? Ou aí chega lá, nossa, ó, tá inventário, mas você vai dar pro tabelião, né? Doideira. Tá inventário, mas se você traz aqui os 45 herdeiros, colhe a assinatura e tá, que não tá nem aí, né? Em vez de estar assim, não, vem cá, olha, tá no inventário, o que que a gente tem que fazer? Ah, não, é isso. Não, e quando acontecer assim, o cara, a gente tem tanta gente inteligente aqui, principalmente o Presidente Prudente, a gente tem excelentes tabeliões, a gente tem excelentes correspondentes, excelentes gerentes, né? Excelentes atores do mercado imobiliário, em vez da pessoa colar e sugar o máximo de conhecimento, não. Já tô. Ela só quer só. Você falou atores, eu já levei para outro lado, já tô rindo. Mas a gente tem muita gente boa, que as pessoas elas não se aproveitam disso, Ah, de conteúdo de graça, né? exatamente. Tem muita Bom, gente que gente, pagaria por muito conteúdo. o quê? Isso mesmo. Gente, para a gente já encerrando a nossa live, já que eu sei que todo mundo tem agenda amanhã. Jé, como que eu faço para te encontrar? Se eu sou corretor de imóveis, eu consigo ter algum curso com você para aprender alguma coisa? Como que eu posso entrar em contato com você para tirar dúvida? Fala pra gente. Ó, eu deixei o meu arroba principal aqui nos comentários, tá? Todo dia eu abro caixinha de pergunta, então tem bastante corretor que passa por lá. No link da minha bio, tem o contato da minha assessoria para você perguntar os cursos, né? Tem uma página de vendas lá com os cursos ativos. Todos estão disponíveis para corretores. Tem a Ana, que se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum curso, ela atende vocês lá. Mas eu também sou super acessível no direct. Tem muita gente aqui que tem meu telefone. Também pode falar comigo, tá? Me segue lá, né? É, Segue a Aline, falta- segue o Eric, vamos trocar figurinha. A gente está sempre trazendo informação relevante aí para o correspondente e para o corretor. Quem for aqui de Presidente Prudente também tiver e quiser conhecer o meu trabalho, estou lá na Imobiliária Sistema. Aline, bem rapidinho, como que a gestão exclusiva pode ajudar a vida do corretor de imóveis
e aí você já emenda aí falando encontros, tem curso, eu posso falar com você no direct. Então, a gestão exclusiva, ela resolve tanto o problema do corretor quanto o problema do cliente. Então, e eu ensino exatamente isso, a gestão de compra e a gestão de vendas, né? Lá na minha bio também tem mentoria, tem curso, tem bastante coisa para você se posicionar dentro do mercado, tem sessão semanal gratuita. Aline, não consigo pagar agora. A gente tem muito conteúdo bom aí disponível, né, É para mesmo. quem quer realmente fazer a diferença dentro do mercado imobiliário. Aqui no meu Instagram, na grande maioria das vezes, se eu não responder, de repente pode ser que a Elisa, que me ajuda bastante, pode ser que ela responda, mas eu sempre estou ali olhando. E os links lá para falar comigo, meu WhatsApp, o WhatsApp da Elisa, está disponível aí. E vai ser um prazer para você, corretor de imóveis, que tem interesse em usar a estratégia da gestão exclusiva como posicionamento dentro do mercado. Perfeito. Meninas, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Consegui uma façanha aqui, ó. Unir duas gigantes do mercado imobiliário com uma live com, nossa, superou a expectativa. Sei que a agenda das duas é extremamente concorrida. Então, agradeço muito por ter embarcado comigo nessa e que a gente se vê por aí, que tenha mais. Muito obrigado Prazer. mesmo. Gê, um Prazer foi beijo, viu? meu. Beijo. Agora eu Beijo. vou dormir, porque eu não dormi à noite. Passei a noite Vai viajando. lá, vai descansar. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, fica com meninas. Deus. Bem, Tchau, tchau, tchau. tchau.